Agora nós vamos ouvir o ex-prefeito de Hortolândia, São Paulo, Ângelo Perugini, do Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, falando sobre o consorciamento no tratamento de água. Queria cumprimentar a todos vocês que tiraram essa parte da tarde para discutir conosco esse tema tão especial. Cumprimentar cada um de vocês, prefeitos, prefeitas, assessores, secretários, vice-prefeitas, vice-prefeitos. Queria saudar aqui nessa mesa a Maria Cláudia, que tão bem está conduzindo esse nosso diálogo. Saudar o nosso caro amigo Ari Vanazzi, ex-prefeito de São Leopoldo, parabenizar pelas suas grandes gestões que você fez naquela cidade. Queria saudar o Carlos Pereira de Itaguá, no Rio de Janeiro, que também a gente está sempre se encontrando, batendo a cabeça por aí. A gente sempre encontra, tem um certo grupo de prefeitos que sempre se encontram, porque estão sempre motivados nessa mesma intenção que o Ari estava falando, que é motivar os colegas a participar dessa nossa união. E queria saudar especialmente a Subchefia de Assuntos Federativos, a SAF, por estar provocando, juntamente com todo o governo federal, esse encontro de prefeitos, esses debates que têm acontecido, porque é tão importante isso, porque o prefeito, ele se sente muitas vezes isolado, ele se sente num grande desafio, como uma nau no meio do oceano, com enormes desafios assumidos por eles, prometidos durante uma campanha eleitoral, ou desafios de demandas que vêm surgindo a cada dia no município. E se não tem um governo que tenha essa visão da necessidade, da cooperação, de fazer a gente sentir de um ente federado, a gente precisa de ter noção de que nós não somos indivíduos separados, cidades isoladas, mas somos um corpo só, e o nosso brasileiro que está hoje numa cidade é também de outra cidade, e isso só pode ser provocado por um governo federal que tem visão, que tem direção e que sabe aonde quer chegar. Isso eu acho que é mais fundamental para um governo do que muitas ações que muitas vezes são provocadas, de ações às vezes que o povo muitas vezes valoriza, às vezes fazer um prédio, fazer uma escola, que é tão importante, mas esse encontro das pessoas, essa provocação das pessoas de que juntos nós somos mais fortes, é uma noção de governo importantíssimo, que eu queria cumprimentá-los efusivamente. O meu tema, então, eu vou falar sobre o consórcio PCJ. E eu talvez não seja a pessoa mais digna de estar aqui representando esse consórcio, porque é um consórcio tão maravilhoso, que eu tive a honra de presidir nos últimos 4 anos, e eu falo aqui em nome de um grande processo de mais de 20 anos de luta de toda uma região que fez na construção de um projeto maravilhoso. Está aqui comigo Francisco Laós, famoso Chicão, que também está disponível para nos auxiliar, porque ele é fundador do consórcio, está lá há mais de 20 anos, é um dos malucos pela água da nossa região. E está aqui também o Alexandre Vilela, que deve ter saído, mas também vai nos ajudar. As perguntas que eu não consegui respondê-las, eu quero pedir a colaboração deles para me ajudar e a gente fazer uma parceria, porque o nosso consórcio é bem coletivo mesmo. É uma parceria de mais de 20 anos e a gente faz questão de fazer isso de maneira bem coletiva. Então, ele foi fundado em outubro de 1989. Olha, aí que eu vejo, Ari e Carlos, a intuição. 89, outubro, fazia apenas 10 meses que os prefeitos tinham assumido o governo. E eles conseguiram, em 10 meses, criar um consórcio. É muito arrojado o que fizeram os nossos antecessores há 10 anos atrás. Porque a gente sabe que para construir um consórcio, eu ajudei a construir um outro de resíduos da construção civil, resíduos sólidos, na nossa região. Nós gastamos 4, 5 anos para construir, e como é difícil, porque muda a administração, troca o prefeito, outro prefeito não quer aquele processo, e não tem a visão que tinha o anterior, e eles conseguiram, em apenas 10 meses,
articular uma região numa época que não se acreditava muito em consórcio. O Ari falou do 2007 que as pessoas têm que ser convencidas. Em 89 existia uma necessidade muito grande de convencimento e eles se articularam e fizeram esse consórcio há 20 anos atrás. E um consórcio bem diferenciado. Os outros consórcios que vão falar foi falado pelo Ari, são consórcios de direito público. O nosso consórcio é a Associação Civil de Direito Privado, que consta prefeituras municipais, onde é envolvido também as câmaras municipais na fiscalização, no conselho fiscal, tem as empresas privadas e tem a sociedade civil como um todo. Hoje estão associados no nosso consórcio 43 municípios, que abrange aproximadamente 5 milhões de habitantes, tem 27 grandes empresas como Petrobras e Ródia, enfim, empresas de grande porte. Cada dia mais entra uma nova empresa, assume esse compromisso conosco, e foi um consórcio que nasceu, Ari, de baixo para cima, não foi uma imposição de nenhum órgão estatal, mas veio a partir da necessidade. Por quê? Porque a nossa região, é dramático o que eu vou contar para vocês aqui, é assim, a nossa região, a região metropolitana de Campinas, que é o terceiro polo industrial do país, 7% do PIB nacional, essa região está condenada a ser foi condenada a ser uma das regiões mais precárias na questão hidrográfica. Nós temos hoje menos água por habitante do que o Oriente Médio. O Oriente Médio tem disponível 450 metros cúbicos de água ano por habitante. A nossa região tem 400 metros cúbicos de água ano por habitante. Então, a nossa realidade é uma realidade dramática. E nós sabemos de que vai faltar água caso a gente não cuide desse processo. Por isso, há 20 anos, o nosso pessoal vem trabalhando para que isso não aconteça. Região metropolitana de Campinas abastece, não só a nossa região metropolitana produz água para abastecer os 5 milhões de habitantes dessa macro-região, mas também abastece 9 milhões da grande São Paulo. Então, além de faltar água para a nossa região, ainda é desviado 9 milhões para 9 milhões de pessoas na grande São Paulo, da Bacia do Cantareira, da região metropolitana de Campinas, que sai água para aquele outro grande, o primeiro polo em desenvolvimento do país, e o terceiro são abastecidos por água desse nosso processo. Sendo assim, o desafio que nós tivemos e estamos tendo de nos organizarmos é fundamental, buscarmos uma saída articulada para que a gente resolva essa nossa questão. Eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte motivo: certamente aqui vai ter alguns prefeitos, tem assessores, e eu queria fazer um convencimento dos prefeitos para que, baseando inclusive na palavra que o Ari falou, eu entendo assim, eu vou até dizer para vocês assim, eu tenho mania eu sou professor, então às vezes parece que a gente está querendo ensinar, mas eu queria, com toda humildade, pedir desculpa para vocês, eu não quero ensinar. Aquilo que eu estou falando é a ansiedade de querer ver cada um se sentir realizado no seu projeto de sonho de ser prefeito. Porque quando você ganha uma eleição, você vai cheio de sonho e você não pode perder esse entusiasmo. Ou você é chamado para trabalhar na prefeitura como secretário e você vai com aquele entusiasmo, você não pode deixar matar esse sonho. E a gente enxergando assim, eu vejo assim, tem dois tipos de prefeito: aquele que começa com sonho e depois desanima, e tem aquele que continua. E aquele que desanima, ele vem a ser o que eu chamo de prefeito contador despachante. Ele só espera cair o dinheiro no caixa e fica a cada 2 meses olhando, o que eu tenho de receita, o que eu posso fazer com esse dinheiro, dá para fazer isso. E muitas vezes vai ficar lamentando com os outros prefeitos, eu não tenho dinheiro, não dá para isso. E quando não vai lamentar com os outros, vai lamentar com a população, eu não consigo, não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ou vai cair na irresponsabilidade da lei e fazer coisas e não conseguir fechar
o seu orçamento no final do seu mandato e ficar inelegível ou até com problemas legais muito sérios. Então, tem dois tipos de prefeito: o prefeito que é despachante, contador, e o prefeito sonhador. O prefeito sonhador, ele entende uma coisa: ele entende primeiro que a receita do município dele é insuficiente. Ele sabe disso. Ele sabe que ele ganhou uma eleição e 99% das cidades, são raras as cidades, né, Carlos? E certamente São Leopoldo não é uma delas também, embora seja uma cidade bem estruturada, mas certamente o Ari teve desafios imensos lá. A realidade nossa é essa: o dinheiro é insuficiente para a demanda que tem na cidade, inclusive para aquilo que nós prometemos na campanha eleitoral, e muito mais pela expectativa do nosso povo, que o povo também é sonhador, o povo espera, o povo quer, e sempre mais, e isso é a maravilha do desenvolvimento. Nessa toada que a gente faz o nosso país ser melhor, é fazendo com que cada um queira um pouquinho melhor. Então, o dinheiro é insuficiente e a demanda do povo é sempre maior. Não existe água para conter essa necessidade. A panela está sempre vazia, precisa de sempre um pouco mais. Então, o que o prefeito sonhador precisa de entender? Ele sabe que sozinho ele não vai dar conta. Ele sabe que ele vai precisar de apoio. Ele sabe que ele tem que vir no governo federal, que precisa de participar dos projetos, dos programas, buscar iniciativa, criar uma equipe de trabalho no seu governo que olhe para fora, que tenha planejamento e que esse planejamento tenha metas e que essas metas tenha alguém que vai atrás desses recursos para atender a sua demanda e faz articulação com o governo do estado e, gente, independente de partido. Eu estou num estado que o meu governo é de outro partido, ou o governo federal não é do meu partido, não interessa. Nós somos entes federados de uma nação brasileira, e depois que o presidente, o governador, o prefeito ganhou a eleição, ele não é mais de um partido, ele é do cidadão, ele é um prestador de serviço, um empregado do povo brasileiro, e ele tem que bater na porta de qualquer ente federado e exigir que aquele recurso chegue até o cidadão que está lá. Ele é um despachante político, ele não é um contador, ele precisa de fazer essa articulação política para chegar o recurso lá. E o consórcio, daí chegamos no consórcio, ele precisa de buscar então apoio nos entes federados e depois na interligação. Ele não pode se sentir um ser isolado. Eu estou aqui, vou resolver os problemas dentro do meu curral. É um prefeito que não pensou. Ele tem que entender que sozinho ele não vai a lugar nenhum. Ele precisa do apoio dos outros. Ele tem que abrir a janela da sua cidade e enxergar os municípios. No meu caso, na bacia de cima, porque eu falo de água, e na bacia de baixo. A montante e a juizante da bacia, ele precisa de olhar. Mas ele precisa de olhar para todos os lados, porque tem problemas de segurança, problemas de viário, de mobilidade, ele tem problemas de lixo, como o Ari falou, como a questão de resíduos da construção civil, tem problemas das mais variadas, e quanto menor o município, maior ele precisa um do outro. Eu sou natural de uma cidade de 25 mil habitantes, no interior de Minas Gerais. A minha cidade hoje que eu resido é São Paulo, 200 mil habitantes. A cidade que eu nasci é Jacutinga, no sul de Minas. Eu fui falar com o prefeito lá, e ele estava dizendo, mas eu não tenho equipe nenhuma para planejar. Então eu falei, estava conversando com ele, solicitando, mas por que vocês não articulam, não vai com Ouro Fino do lado, Borda da Mata, as cidades ali de perto, se juntem, troquem ideias, vamos montar um consórcio aqui, uma união entre vocês, para buscar alternativas através da união. Se o município ficar isolado, ele vai ser um prometedor de coisas que ele não vai conseguir atender a sua população. E no 4º ano de mandato, ele vai dizer assim, não consegui fazer porque o dinheiro não deu. Isso não é desculpa para um prefeito sonhador. O prefeito sonhador, ele vai arrumar saída para tudo. Nada vai ser obstáculo para ele. Ele vai arrumar uma saída, porque quem procura, acha. Especialmente quem tem a união. Então, ele precisa de articulação.
tem um objetivo comum, os consórcios nascem lá, no caso do Ari, é uma estratégia, porque nasceu a partir de uma necessidade concreta ambiental de deslocamento de resíduos da construção civil. No nosso caso, nasceu a partir do problema da água. Cada região tem que buscar aquilo que une, aquilo que integra naturalmente, comum, não adianta forçar a barra, porque se o município quiser criar alguma coisa que os outros não sentem, vai ser artificial, as pessoas não vão participar. Não pode esquecer da questão suprapartidária, tem que buscar a articulação. Mas o prefeito da região vizinha é de outro partido, não interessa o partido que ele é. Normalmente os prefeitos estão longe de ficar olhando por esse obstáculo partidário, ele tem que ter um olhar grande. E por último, ele não pode ter uma visão personalista, porque o prefeito que vai fazer articulação com os outros municípios, para se mostrar, para ganhar dos outros, para ser melhor do que os outros, ele vai espantar os outros. E eu já percebi isso. Nós temos uma articulação regional lá, Ricardo, que chamado Região Metropolitana de Campinas, a RMC. E alguns prefeitos que às vezes assumem o cargo são para se expor como artificialmente, para fazer política com o cargo. Daí não dá certo. As pessoas percebem, os outros percebem que ele está usando do cargo para se autopromover. Então a coisa não funciona. Um consórcio, uma estratégia de união vai acontecer quando as pessoas forem abnegadas, forem para ajudar um ao outro, não só com olhar personalista, mas com olhar coletivo. Bem, fazendo esses adendos todos, eu queria, já indo para os finalmente das minhas palavras, dizer que o tema mesmo da minha fala aqui seria instrumentos de gestão de recursos hídricos. E eu queria, assim, conscientizar todas as equipes de prefeitos, todas as equipes e prefeitos que podem estar presentes aqui, de que tudo isso que nós fizermos consorciados, na questão da questão da água, na questão de resíduos sólidos, resíduos da construção civil, a questão do lixo doméstico, que também é resíduo sólido, tudo isso, gente, não é mais opcional a gente entrar nesses procedimentos. Hoje a legislação nos obriga a atendermos uma legislação muito dura que está em vigor, que a partir da gestão de vocês, nesse próximo mandato, vocês vão ser extremamente questionados pelo Ministério Público, porque vocês vão ter que cumprir a Lei 9433 de 97, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, a 11445/2007, da Política Nacional de Saneamento, a 12.183/2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essas legislações vão obrigar de nós não depositar mais o lixo da construção civil e jogar em qualquer área, não vai poder mais, vai ter que ter política para isso. Todos nós vamos ter que construir usinas como fizeram lá em São Leopoldo e região, todos nós vamos ter que ter usinas do lixo ou vamos ter que ter um plano para você resolver o problema do seu lixo doméstico agora. Então, essa proposta que está sendo feita aqui, não é uma questão opcional só do prefeito visionário, do prefeito sonhador, da equipe sonhadora do prefeito, mas hoje é legislação. Se nós não cumprirmos, nós vamos ser acionados, vamos ser punidos pela legislação, porque isso consta disso, consta da nossa obrigação. E todo esse como instrumento de gestão, o que fez o PCJ? O PCJ, que é essa entidade que tem como objetivo estratégico garantir água para os habitantes de toda uma região para os próximos anos, nós fizemos, primeiramente, seguindo o Plano Nacional, da Política Nacional de Recursos Hídricos, nós fizemos o nosso Plano Regional de Recursos Hídricos, que foi um dos instrumentos que norteou todo o nosso projeto de construção da nossa política regional de construção do nosso projeto para a salvação das águas da nossa região. Depois, nós temos como instrumento para defender esses nossos recursos hídricos a questão da outorga. Hoje a outorga, que é feita especialmente pelo DAEE, em São Paulo, 90% das outorgas é feita pelo DAEE, pouquíssimo pela União. Na outorga, você já obriga
a empresa, o município e todos aqueles que usam da água a entrar nesse projeto de que antigamente era por opção, hoje já é por necessidade. Então, na outorga, já é obrigado aos municípios, às empresas, a contribuírem para a questão da manutenção e a proteção dos recursos hídricos de todo esse sistema, que é o sistema hídrico da região de Campinas. Nós criamos um sistema de informações que vai desde a internet até curso de formação, que nós instruímos e orientamos mais de 20 mil pessoas ano nas escolas, nos locais públicos, dando curso de formação. Todo ano temos equipes e fazemos trabalhos coletivos com empresas, para que nós atinjamos o maior número de pessoas, para que essa consciência de defesa da questão ambiental não seja de um grupinho apenas, mas seja de uma sociedade, de uma coletividade. Nós temos a cobrança da água, que é uma das inovações que o nosso sistema, nosso consórcio ajudou a criar, junto com a agência de águas, junto com tudo que nós chamamos ali de os malucos pela água, que o PCJ é uma família. Hoje nós temos a Agência Reguladora de Recursos Hídricos, que é um dos primeiros do Brasil de agência reguladora autônoma, que está sendo saída. Nós temos formado dentro do próprio consórcio de resíduos da construção civil, de resíduos sólidos. Todo esse sistema que está dentro da família PCJ fundou a cobrança da água. A cobrança da água arrecada por ano das empresas aproximadamente 40 milhões. Poderia parecer um número pequeno, talvez, para pensar das necessidades que nós temos, que se fôssemos pensar da necessidade que nós temos para recuperação ambiental de gasto por ano, seria por volta de 700, 800 milhões, talvez quase R$1 bilhão para salvar a água da nossa região. Mas os 40 milhões nós usamos para promover projetos, e nós temos hoje um banco de projetos. Cada município é entusiasmado, é ajudado com recursos. A gente vai lá, apresenta o nosso projeto, e o consórcio, a agência de bacias, ajuda a gente com recursos, para a gente ter projetos que o governo federal hoje, por exemplo, qualquer projeto do PAC hoje, nós financiamos vários projetos que hoje receberam recursos no PAC, foram financiados pelos nossos recursos, dos recursos do nosso banco de recursos hídricos, de recursos de pagamento da cobrança da água. E nós temos também como instrumento de gestão dos recursos hídricos da nossa região o enquadramento de corpos d'água. O enquadramento que hoje nós temos um mapeamento de todos os corpos d'água na nossa região. Hoje nós sabemos cada rio, qual a sua função, qual o seu estado, e na outorga de qualquer captação de água é exigido que a captação seja de acordo com o enquadramento dado por esse córrego d'água, esse manancial, essa nascente, ou esse grande rio que passa a nossa região, que são muito poucos e quase todos estão bastante prejudicados. Então, meus amigos, eu queria encerrar essa minha fala, acredito que já gastei mais de 20 minutos, e queria dizer mais uma vez que esse consórcio é uma pérola preciosa para todos nós que estamos na região. É um consórcio que foi criado com muito entusiasmo por vários prefeitos, muitos dedicaram muito tempo da sua vida. Faço questão de citar aqui um primeiro presidente, que é o ex-prefeito de Piracicaba, José Machado, um ícone como pessoa e como agente político e instrumentador de organização do consórcio no primeiro momento. O Zé Machado precisa de ser sempre referenciado, né, Chicão? Né, Alexandre? Por todos nós, porque foi uma pessoa muito especial, e ele que ajudou a organizar tudo isso, com 10 meses de mandato, conseguir articular os prefeitos para essa ação, foi fantástico. E está aqui comigo, então, o Francisco e o Alexandre, que também poderão nos ajudar a responder as perguntas que vocês, porventura, venham nos fazer, e a gente se sente muito honrado de estar aqui participando, e agradece a todos por ter nos ouvido. Muito obrigado.
Obrigada ao ex-prefeito de Hortolândia, São Paulo, Ângelo Perugini, pelas palavras. Vamos abrir para as perguntas. Gostaria de fazer algumas considerações de como foi visionária essa turma de 89. Nessa época eu estava iniciando o meu curso de Direito e eu me lembro que quando nós estudávamos bens públicos, um dos exemplos de bens infinitos era a água. Eram bens fora do mercado porque eram bens infinitos. O ar, a água, as ondas eletromagnéticas, e hoje são todos bens que já estão no mercado, e tanto estão no mercado que vocês estão fazendo a cobrança pelo uso da água para um melhor reinvestimento desse recurso e preservação da água para o atendimento às populações. Gostaria de destacar também a palavra-chave que o prefeito Ângelo Perugini, duas palavras-chave que o prefeito usou muitas vezes durante a sua fala, de forma muito importante, um que é união. É uma ilusão nós acharmos que nós somos seres individuais ou entes federados individualizados. Na verdade, se nós não estivermos juntos, unidos, nós realmente não conseguimos atingir os nossos objetivos, alcançar as nossas metas de bem comum, de bem da coletividade. E uma outra palavra muito importante que o ex-prefeito usou foi cooperação. Cooperação hoje é muito mais importante, nós temos de reconhecer isso, que competição. Não é um município competindo com o outro, um partido competindo com o outro, uma pessoa competindo com o outro, mas nós juntos cooperando para o bem comum, para o bem da coletividade, para o bem dos nossos cidadãos e cidadãos, seja em que parte do território for. Então, agradeço muito as palavras do ex-prefeito Ângelo Perugini e abrimos agora para perguntas. Obrigada. Professor Ângelo, eu sou de Santo Antônio de Posse, pertenço ao consórcio, eu poderia fazer trocentas perguntas, mas com toda a sinceridade, eu queria parabenizar o consórcio e, em primeiro lugar, os seus fundadores, porque estou chegando agora no Executivo e faço parte da diretoria do Meio Ambiente e Desenvolvimento. E nós, chegando, encontramos muitas dificuldades no nosso município, o município da região metropolitana, um dos penúltimo município mais pobre da região. Encontramos muitas dificuldades nos projetos, porque hoje o município só cresce se tiver projeto, e encontramos todo o apoio do PCJ, com o pessoal, dando o maior apoio e auxiliando na execução dos projetos. Eu quero parabenizar o senhor e aos fundadores do PCJ. Ângelo, prefeito Pindorama Nelson, eu faço parte do comitê da bacia Túrcio Grande. Eu gostaria que você explicasse para mim, para todos nós, como é que é a cobrança da água dos rios. Lá na região do senhor tem indústrias de cervejaria, Boituva. Como é que é cobrada o uso da água? Perfeito. Eu vou pedir ajuda dos universitários. Chicão, para mim não ficar falando sozinho, o Chicão é secretário executivo do consórcio e queria que ele desse também uma palavra sobre isso. Chicão. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Parabéns por essa iniciativa que é fantástica. Bom, a cobrança nossa lá é da seguinte maneira: 1 centavo por metro cúbico pela captação, 2 centavos por metro cúbico para o consumo, que é aquela água, por exemplo, que é engarrafada para produzir cervejas, ou aquela água que não retorna ao curso d'água. Então, nós somaríamos aí 3 centavos nesse caso. Quando ocorre transposição, que é o caso, por exemplo, da água que sai da nossa bacia hidrográfica para abastecer a Grande São Paulo, é 1,5 centavo por metro cúbico. E nós temos, por enquanto, só um elemento ambiental para a cobrança, que
é o DBO, ou seja, a carga lançada nos copos d'água, que é 10 centavos por quilograma DBO, por quilograma de poluição lançado nos copos d'água. Então, vamos dizer assim, é um valor que ele não é pesado, por quê? Ele gera formas de você alavancar milhões, que são os milhões que precisamos para rebater todo esse passivo ambiental que se criou ao longo dos anos. E prefeito nenhum vai conseguir individualmente, a não ser que ele esteja num consórcio público, ou num consórcio. Nós somos uma associação civil, mas nós somos uma indústria de consórcios públicos. Nós já criamos vários consórcios públicos, inclusive o consórcio nosso que faz a regulação do saneamento é um consórcio público. Nós só nos mantivemos como associação civil, né, prefeito Perugini? Porque senão as indústrias iriam sair do nosso consórcio. Então, nós não nos transformamos em consórcio público, mas ficamos um embrião, uma matriz de consórcios públicos, seja para os resíduos, para o saneamento. Acho que eu respondi. Alexandre, quer complementar? Não? Tudo bem. Então, a cobrança é isso. Nós vamos ter um reajuste agora, porque nós começamos a cobrança em 2006. Vai ter um reajustinho da inflação, né? Alguém pode dizer assim, não, mas 1 centavo é muito pouco. Mas nós estamos ainda no exercício da cobrança, para que as pessoas aprendam, principalmente, a montar os seus projetos para captar o recurso, fazer a prestação de contas, que é uma grande dificuldade, né, prefeito? A prestação de contas, para que possa ter realmente condições de criar os seus grupos municipais. O prefeito Perugini mencionou, nós temos só em educação ambiental 180 mil alunos por ano que participam e quase 20 mil que participam de cursos de capacitação em captação de recursos. Nós treinamos os assessores municipais para que eles olhem nos ministérios, olhem nas secretarias de Estado e verifiquem quais são os programas, os projetos, montem os projetos, aprendam a prestar contas, que essa é uma dificuldade muito grande, se não fica inadimplente, não pode captar novos recursos, enfim, e que ele mantenha o espírito cooperativo ou corporativo acima de tudo, porque realmente só conseguimos esse milagre com uma bacia que tem menos água que o Oriente Médio conseguir abastecer 14 milhões e meio de habitantes, só conseguimos isso porque estamos cooperados, estamos juntos. Muito obrigado, desculpa se eu tomei o lugar dos prefeitos. Nós temos mais uma pergunta ali. Gostaria de aproveitar esse tempinho enquanto o microfone chega para lembrá-los que sim, prestação de contas é uma grande dificuldade, foi muito bem lembrado pelo companheiro do consórcio da região de Campinas, que nós estamos tendo aqui no Encontro Nacional com novos prefeitos e prefeitas, oficinas de apoio à gestão, e uma dessas oficinas é justamente a oficina de prestação de contas. Temos também oficinas sobre o SICONV, que é o Sistema de Conveniamento Público, então que é muito importante que isso seja divulgado. Ademais, gostaria também de informá-los, a vocês que estão aqui presentes, que se vocês quiserem rever essas falas, rever a fala do ex-prefeito Arivanazzi, do ex-prefeito Ângelo Perugini, do ex-prefeito Carlos Pereira, essas imagens vão estar no nosso canal no YouTube, youtube.com/Portal Federativo SAF. Então, esses vídeos estarão lá à disposição, vocês podem baixar quando vocês quiserem, assistir quando quiserem, levar para o município, para compartilhar com os colegas da área de planejamento, da área de meio ambiente, e assim multiplicar esse conhecimento. Então, por favor, sua pergunta. Bom, Isabel Cristina Sampaio, da Prefeitura de Iguaçu e Espírito Santo. Como o prefeito ali citou anteriormente, o Brasil ainda não tem uma cultura forte de consorciamento, né? Então, eu queria, assim, eu vi que são 2 consórcios de natureza jurídica diferente. Eu queria saber qual a vantagem e a desvantagem, né, do consórcio público e o consórcio dessa associação, que eu anotei, que é a Associação Civil de Direito Privado. E vocês têm as empresas, eu queria saber a diferença, porque não vou citar o nome do consórcio que tem na minha região, né, para não expor, colocar em situação difícil. Ele é muito desarticulado, ele já é antigo, tem mais de 20 anos.
mas eu vejo muito pouco eficiente e eficaz. Tá? Então, eu gostaria de... É uma comparação, só para a gente poder ver se de repente a gente teria que trabalhar na revitalização desse consórcio com uma outra natureza para ele. Essa é a questão. Eu queria perguntar. Eu vou tentar dar umas explicações e depois eu queria pedir para o Alexandre também dar uma complementação, Alexandre. O que, basicamente, assim, o que a gente, sem olhar, nós não somos advogados aqui, mas olhando assim, a grosso modo, qual a diferença básica? O consórcio público só participa órgãos públicos, prefeituras municipais, enfim, ou Estado ou governo federal. O nosso consórcio, como nós tentamos envolver a iniciativa privada, as empresas, que nós achamos que também elas precisam de colaborar para a proteção da questão ambiental, nós mantivemos esse caráter mantemos o nosso consórcio no direito privado. Então, essa é a interface, para que a iniciativa privada participe, colabore e decida junto conosco nas decisões importantes. O consórcio sempre é dirigido por um prefeito, toda vez tem um prefeito na direção, os outros são 9 vice-presidências, essas 9 vice-presidências são prefeitos, e junto conosco na decisão também tem cargos, a segunda, tem o que substitui o presidente é um empresário, uma pessoa da iniciativa privada, enfim. Então, nós fazemos um mesclado de tal maneira que a iniciativa privada também participa, também ajuda a decidir e também contribua, para que eles não fiquem sem participar e decidir e entender por que tem que pagar, né? Porque tem que participar e colaborar. Eu queria deixar a palavra também para o Alexandre. Bom, boa tarde a todos. Não, só complementando, e depois nós temos apostilas e manuais que estão lá no nosso site, que é o agua.org.br, que acho que complementam isso. Mas acho que um ponto importante de se destacar, acho que é quanto à captação de recursos. Então, na nossa figura, a Associação Civil de Direito Privado, por exemplo, tem portas fechadas para fazer um convênio com o governo federal, por ter um prefeito presidente. Por outro lado, inúmeras outras fontes de recursos nacionais e internacionais optam por financiar associações civis, que são ONGs, e não figuras públicas. Então, eu acho que não é uma questão de qual é melhor ou qual é pior, mais vantagem ou desvantagem. É uma questão de qual é a causa, quais são as fontes de financiamento para aquele projeto, aquele plano ou aquele programa pensado, e aí estruturar. Eu diria o seguinte, algumas regiões se organizam tendo as duas figuras, trabalhando de forma harmônica. Quando for mais interessante a utilização do consórcio público para uma determinada fonte, uma determinada atividade, se use o consórcio público. Ou quando for a associação civil, que se use a associação civil. Então, se nós pudéssemos deixar alguma dica, vamos dizer assim, é que tenha todas essas ferramentas no cardápio para quando aparecer a oportunidade, elas estarem prontas para poder buscar um recurso ou desenvolver qualquer ação que seja. Só para contribuir. Obrigado, prefeito. Muito obrigada. Antes da próxima pergunta, Alô, presta só, no comitê, lá da mesa que eu faço parte, tem prefeitos, o número de prefeitos, o número de entidades, o CREA, o OAB, universidades. Então, tem essa participação do comitê. E na votação, tem que ser o prefeito e uma entidade. Então, essa é a participação do comitê da bacia onde eu faço parte. Então, é uma votação, os prefeitos se organizam, votam os prefeitos, e tem a entidade que vota a entidade. E tem também quem gerencia o recurso, é um órgão do governo, é o DAE, igual lá em Capivari, na região de vocês lá, eu lembro, né? Eu conheço também a bacia do Piracicaba. Então, é isso que faz parte. Então, tem que ter as duas entidades, o público e a privada, juntos, o CREA, o AB, universidades, que faz parte, isso que vai, assim mesmo, dar uns probleminhas na votação, uma outra coisa, e na elaboração dos projetos, é tão rígido o projeto, que você tem um horário para entregar o projeto. Chega às 5 horas, 5:01, não recebe o projeto. É assim é feito lá no nosso comitê. Então,
Lá tem projeto de tratamento de esgoto, de coleta de adutoras, essas coisas. Então, é participativo de todo mundo. Só para fechar, sabe qual é o principal motivo de deferimento de projetos? Ou era o principal motivo de deferimento de projetos? Trânsito na rodovia Anhanguera. Infelizmente, isso não tem mais acontecido por causa de cursos de capacitação e alerta sobre isso. Então, muito obrigado e agradeço. Obrigada pelo esclarecimento. É importante a gente deixar claro para os gestores públicos que estão e gestoras públicas que estão acompanhando, tanto pela internet como ao vivo, assim, o consórcio público é um modelo jurídico que é diverso. Então, além do consórcio, a gente tem o consórcio público, a gente tem o consórcio privado, a gente tem o consórcio público com participação da sociedade civil, a gente tem consórcio público sem participação da sociedade civil. É possível um consórcio público com participação da sociedade civil por meio de conselhos, comitês, em que a sociedade civil propõe ações ao consórcio. Nós temos o consórcio privado, como foi apresentado pelo Ângelo Perugini, que são associações sem fins lucrativos, conforme foi esclarecido pelo colega do consórcio. E, bom, em geral, os privados eles são anteriores a 2007. Isso não é uma regra, mas, em geral, eles são anteriores a 2007, porque 2007 foi publicada a lei de consórcios públicos, regulamentada a lei de consórcios públicos. Além disso, é interessante notar que os consórcios públicos eles podem ser com uma única finalidade, como é o caso do consórcio lá da região de Campinas, que tem a finalidade da água, mas os consórcios públicos também podem ser multifinalitários.